E agora vou trazer o Boa deputado noite. federal Albert Braga para a gente tratar dessa notícia, desse dia, né, absurdo que o Rio de Janeiro enfrentou. Deputado, boa noite, como vai? Seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Florestan, Márcia e a todo mundo que está aqui acompanhando a transmissão. Obrigado pelo convite. Glauber, é um prazer ter você aqui. Eu agradeço você ter aceito participar do Boa Noite. E estiquei um pouquinho aqui só para deixar esse abraço, né, essa saudação para você, lembrando que tanto o crime organizado, né, através ali das milícias e do tráfico de drogas, como a insegurança do governo do Rio de Janeiro, causaram muita tristeza na sua família, né? E você sabe muito bem, né, o que ocorre no seu estado, né? E como é difícil para os cariocas e para os brasileiros também em outros estados enfrentar esse crime e o descaso de governantes que querem fazer cenas para ganhar votos na eleição, enganando, né? Dizendo que está resolvendo uma questão que, ao contrário, não está sendo resolvida, está sendo ampliada e, pior, contra aqueles que estão excluídos, né? Que moram nos bairros mais carentes e com muito mais dificuldades, né? Então, são eles, principalmente, as vítimas do descaso do governo e do crime organizado. Mas eu vou sair daqui que eu vou ficar ouvindo vocês dois, porque eu sei que a Márcia também tem muitas coisas. Ela é carioca, mas ela está lá Sim. em Buenos Aires. E a coisa repercutiu em Buenos Aires e ela também, certamente, está chocada, né, com o que ocorreu hoje no Rio. E agradeço, André, também. Beijo para vocês todos. Obrigado, Florestan, pela tua Boa noite. generosidade, mais uma vez. Deixa. Muito bem, então a gente segue aqui. Vou passar para você, então, Márcia, para a gente poder começar essa conversa com o deputado. É contigo. Deputado, eu estou aqui em Buenos Aires e é impressionante a repercussão internacional, ou seja, não só aqui na Argentina, mas em vários países, toda a imprensa europeia, a imprensa da América Latina, uma preocupação gigantesca. Eu sou carioca e vendo as imagens e vendo tudo que aconteceu hoje, eu queria a sua opinião sobre o que aconteceu. O que que o senhor acha que aconteceu? Porque o Cláudio Castro claramente não respeitou as pessoas que moram na favela, os moradores, assim, sempre os moradores acabam sendo vítimas, enfim, como disse Florestan, são pessoas que vivem em áreas vulneráveis, mas eu queria a sua opinião. O Rio continua sendo a cara do Brasil, então eu queria saber sua opinião sobre o que aconteceu hoje. Márcia, triste, revoltante, muita indignação, porque o fato é, Cláudio Castro exerce uma política de banalização da vida das pessoas para acumulação de poder político. É isso que está em jogo no Rio. Se você pega os principais índices de violência, começar por homicídio doloso, roubo de carros, durante o ano de 2025, houve uma ampliação desses índices em relação ao resto do Brasil, por exemplo, no caso de homicídios, onde houve uma diminuição. Combinado com isso, você tem um governo que, durante todo esse período, trabalhou uma exclusão evidente das comunidades dos bairros do Rio de Janeiro. Uma comparação simples e rápida. Brizola, durante seu governo, fez mais de 500 CIEPs. Sabe quantas escolas Cláudio Castro inaugurou durante o período todo em que foi governador do estado? Uma escola. Né? Olha a comparação que se faz. Combinado com isso, se isso não fosse o suficiente, ele utiliza uma lógica de ampliação midiática para, a partir daí, repito, acumular poder político. Eu sei que eu estou repetindo, mas vale a pena frisar isso. Está se aproximando as eleições do ano que vem, estão se aproximando, e ele ainda imagina que pode ser eventualmente um candidato ao Senado. Quando foi candidato à reeleição como governador, ele utilizou a mesma prática, a mesma,
porque sentiu que acumulou poder político, porque uma parte da sociedade acaba apoiando esse tipo de operação, achou que a fórmula deu certo e agora repete a mesma coisa ao se aproximar o ano de 2026. Quais são os índices de violência que foram diminuídos a partir das ações de Cláudio Castro? Nada. Ao contrário, você tem uma ampliação dos índices, um descaso social evidente e, combinado com isso, a banalização da vida das pessoas numa ação de morte para acumulação de poder político. Então, evidentemente, que é revoltante, é doloroso, é dramático para a população do Rio de Janeiro. Pergunte às pessoas se esse tipo de ação que ele fez hoje amplia ou diminui a sensação de segurança ou insegurança das pessoas. Evidentemente, amplia a sensação de insegurança, o que, nesse caso em específico, vai ao encontro dos números, que são, de fato, de ampliação das mortes violentas. Cadê? Eu quero repetir a pergunta. Cadê o plano estadual de redução de homicídios? Fazendo avaliação daquelas áreas onde você tem ampliação de homicídios e tocando políticas evidentes de diminuição desses índices. Não, isso não tem. Mas tem a mega operação, onde ele vai para a TV, se vangloria de que foi algo fenomenal, o maior da história, e ele samba na cara da sociedade do Rio de Janeiro, imaginando que com isso vai conseguir mais bônus eleitorais. As mortes de ontem, as mortes de hoje, infelizmente as mortes de amanhã, são utilizadas por ele como instrumento de reforço de uma posição política ultrapassada que não diminui em nada, repito, os índices de violência e deixa um rastro de destruição, de dor profunda pelo caminho. Perfeito. Deputado, eu queria fazer uma pergunta, mas trazer um pouco a intervenção federal de 2018, né? Quais heranças dessa intervenção, de alguma forma, moldam a segurança pública do Rio de Janeiro e, principalmente, o aspecto político? Porque quando ele diz à tarde que ele não tem condição de lidar com o crime no Rio de Janeiro, ele deveria, então, renunciar. Não, ele coloca que precisa ter uma intervenção. Essa intervenção, a gente sabe muito bem o caminho que pode levar. E isso é muito grave, né, deputado? O que aconteceu na Maré no passado não teve nenhum efeito que possa ser considerado positivo. O que aconteceu quando Braga Neto foi colocado como interventor no Rio de Janeiro, da mesma forma, não deixou nenhum legado que possa ser considerado positivo, muito pelo contrário. Se você for considerar, por exemplo, a maior apreensão de fuzis, porque normalmente é o elemento que eles colocam como se fosse fundamental para dizer que a operação teve ou não teve sucesso. A maior operação de apreensão de fuzis se deu com o vizinho do ex-presidente da República, de Bolsonaro, numa operação que não deu um tiro sequer. Está sendo feita muita comparação agora, e eu acho que é uma comparação que merece ser feita, com o que fez a Polícia Federal no que diz respeito ao PCC em São Paulo, pegando fintech e pegando parte da Faria Lima. Ali você utilizou inteligência contra ações e articulações criminosas. O que Cláudio Castro fez é um rastro de morte, de destruição. Qual é o legado que vai se deixar disso? Um legado negativo. Isso não vai, nem no curtíssimo prazo, diminuir os índices de violência no estado do Rio de Janeiro. É disso que se trata. Né? Lembrando aqui a André Vieira, né? Que foi na intervenção de 2016 que assassinaram Marielle. Né? Exatamente. Durante a intervenção, Braga Neto, como, então, coordenador da intervenção ou interventor designado naquele momento por Michel Temer. Márcia, contigo. Deputado, uma das principais vias do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, eu acabei de voltar do Rio, e muita gente diz, eu tenho medo da Avenida Brasil, é a principal artéria que leva ao aeroporto. É só um exemplo pequeno desse contexto de hoje.
E hoje a gente viu essa ação sangrenta, histórica, e como o senhor disse, teve a de ontem, ocorreram mortes hoje, podem ocorrer amanhã. Qual seria a sua proposta, né? E lembrando que uma frase que eu acho muito legal a gente sempre lembrar de Darcy Ribeiro: se não construirmos escolas, né, CIEPs, vamos acabar construindo presídios, né? É uma aproximação do que ele disse. Qual seria a sua proposta para um estado como o Rio de Janeiro, né? Porque a gente está falando aí de ação do estado, não estamos falando de ação da prefeitura, ação estadual. Qual seria Tem, o que falta? tem que ser um conjunto de ações articuladas. O Rio, como eu já citei aqui, não tem, por exemplo, um plano estadual de redução de homicídios. O índice, inclusive, de homicídios elucidados, que chega a uma conclusão da investigação, é baixíssimo, não chegando a 20% de elucidação. A perícia no Rio de Janeiro e o fortalecimento do trabalho pericial, ele é baixíssimo. O sucateamento é utilizado também como um instrumento. Se você pega, por exemplo, o que entra de armas em várias regiões do estado do Rio de Janeiro, a política realizada ainda no governo passado por Jair Bolsonaro de ampliação, de maximização de armas de fogo, ampliou a presença desse armamento no território do Rio de Janeiro. Uma ação de fiscalização que seja efetiva, não violenta, mas preventiva, por exemplo, em relação àquilo que é fiscalizado nos portos do Rio de Janeiro, é fundamental, é uma ação que precisa ser realizada e a Guarda Portuária pode, inclusive, auxiliar nesse papel de maneira preventiva. Combinado com isso, um plano estadual de educação nas unidades prisionais. Hoje você já tem uma lei de remissão. Essa lei de remissão pode fazer com que você incida sobre o ciclo da violência, a espiral da violência, a partir do momento em que você garante oferta de 100% de educação nas próprias unidades, não sendo ela um instrumento de maximização da violência e de organização da violência a partir das unidades prisionais. Combinado com isso, você tem que ter, quando você fala em plano de redução de homicídios, ações que sejam efetivas de ampliação de garantia de direitos, né? O que se chama de segurança dos direitos também nas comunidades. Eu citei o exemplo das escolas, daquilo que fez Brizola e daquilo que não fez Cláudio Castro, mas esse foi um exemplo comparativo. Imagine se lá no período de Brizola, os mais de 500 CIEPs que ele fez, até hoje tivessem funcionando em atividades, em ações integrais de esporte e de cultura, a realidade do estado do Rio de Janeiro seria completamente outra. Combinado com isso... Concordo totalmente. Como carioca, concordo totalmente. É isso. E combinado com isso, você tem que ter a ampliação da discussão do orçamento público nas diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. E uma história que muito me incomoda é Cláudio Castro se apresentar como se fosse o arauto da moralidade ou de algo que pudesse ser considerado limpo, udenista, em relação às outras forças do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, nós sabemos que o grau de organização, inclusive, das ações ilegais, hoje estão dentro dos palácios. Está na relação do governo do Estado com parte da Assembleia Legislativa do Rio. É porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de falar isso, porque não tem determinadas prerrogativas, inclusive, de imunidade para fazê-lo. Mas todo mundo sabe. E é um governador que dá os piores exemplos para a comunidade do Rio de Janeiro no dia do seu aniversário. Ele fez um show dentro do Palácio Guanabara do Wesley Safadão. Quem for entrar aí nas redes vai saber quanto que custa um show do Wesley Safadão, pago pelo Estado do Rio de Janeiro. Meteu a mão no dinheiro da UERJ, no chamado escândalo do CEPERJ. Agora está na reta final do seu mandato, tentando operar para as eleições do ano seguinte a venda da produção de água para aumentar a conta de água das comunidades. Aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com segurança pública? Tem tudo a ver, porque se você incide sobre o conjunto de uma comunidade
ampliando o preço da tarifa de água, não chegando com serviços que são fundamentais, como internet, como gás, com preço que seja acessível àquela comunidade, com transporte de qualidade para aquela comunidade, isso faz com que esse domínio territorial seja exercido por grupos que vão cobrar por isso, que é exatamente parte desses grupos que são aliançados com aqueles que têm relações com o governador a partir da Assembleia Legislativa. Então, nem é uma visão que seja romântica ou utópica, porque a gente sabe que essas engrenagens elas são complexas, mas é uma relação que entenda e compreenda que essa complexidade ela não vai se enfrentar e não vai se desenvolver se você não tiver no Rio de Janeiro um pacto pela vida. E um pacto pela vida se faz necessariamente com a articulação de políticas que sejam muito diferentes do que essa tocada por Cláudio Castro e companhia. Eu falo assim com dor no coração. Isso que ele está fazendo hoje no Rio de Janeiro é simplesmente uma ação de natureza eleitoral se preparando para o ano que vem. Ele não está preocupado com a vida das pessoas, nem no passado, nem no presente, nem com o que vem acontecer no futuro. Mas, na minha avaliação, aquilo que ele fez nas eleições anteriores não está prevalecendo para essa. As pessoas estão acordando e estão verificando, olha, isso daí não está correto, não é dessa forma que a coisa deve ser realizada, que deve ser feita, apesar de ter ainda uma adesão social para parte dessas medidas. E por que eu digo que as pessoas estão acordando? Porque em pesquisas realizadas, em 2 pesquisas, o Cláudio Castro apareceu como governador mais mal avaliado do Brasil. Em uma apareceu como penúltimo e na outra apareceu como último. Na que ele estava como penúltimo, a governadora de Pernambuco estava em última. E na outra como último, ou seja, ele ganhou a lanterninha dela. Então existe uma insatisfação profunda com esse tipo de ação que se opera no Rio. As pessoas sabem que o que ele está fazendo, além de não resolver, entre aspas, aprofunda uma política de restrição absoluta e de miséria para a população do Rio de Janeiro. Isso não diminui índices de violência em hipótese alguma. Deputado, tem um superchat aqui do Rodrigo Pinheiro, professor. Glauber, comente a ação de Maricá com relação ao Comando Vermelho. Seria o caminho? Qual o caminho? Não acho. Também, eu acho. Obrigado. Eu acho um equívoco a forma como a questão está sendo tratada, porque, inclusive, repete os elementos e o mesmo discurso político que são tocados e orientados por Cláudio Castro. Ou seja, difere muito pouco, pelo menos nos elementos mais profundos da política e nos detalhes, eu não vou me arvorar a me antecipar àquilo que eu não conheço com tamanha profundidade. Agora, no discurso de apresentação da solução, infelizmente, é muito parecido, e isso eu só posso dizer que, no mínimo, é lamentável. Perfeito. Então, está aqui tirado já a dúvida, agradecendo o superchat. Márcia, contigo. Eu concordei com o senhor no sentido de que se o Rio tivesse mais escolas, né, quando o Brizola e o Darcy Ribeiro começaram, né, aquela parceria nos anos 80, hoje certamente a situação seria muito diferente. E o que Márcia, o senhor eu posso te acha? pedir um minuto? É porque eu estou no meu gabinete em Brasília e eu acabei de receber a notícia de que eu tenho que realizar uma votação. Eu voto em 30 segundos eu retorno aqui para responder ao teu questionamento, tá? 1 minuto. Por favor, por favor. Muito bem. Então, Marcita, pois é uma situação, as pessoas aqui, né, no chat totalmente indignadas com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tem até um comentário aqui da Tatiana Xavier, nessa situação no Rio é consequência do descaso dos governos com a população negra no Brasil desde a escravidão, né, desde o final da escravidão. Agora, 20h30, a gente também vai receber a deputada estadual Renata Souza, do Rio de Janeiro, e ela vem do Movimento Popular, e a gente vai trazer esse olhar, né, que efetivamente essa lógica letal coloca como estatística, né, Márcia? Assim, o Rio, né, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, até pelo seu desenho geográfico, historicamente, ela empurrou as populações mais pobres, mais vulneráveis, para os morros. Isso é histórico, né?
Isso vem, como você comentou, vem da época da escravidão, isso, né? E assim, e durante muito tempo as pessoas de trabalhos domésticos moraram nos morros, nas favelas, e desciam para trabalhar, fazer trabalho doméstico na parte baixa da cidade, né? Na Zona Sul. A Zona Sul, para quem não é do Rio, é Ipanema, Copacabana, Leblon, Botafogo, Flamengo. Mas agora eu fui ao Rio, né? Eu passei 12 dias no Rio. Eu fiquei tão feliz. Eu vi muito mais jovens, negras e negros, pessoas negras jovens trabalhando em vários lugares, assim, uma maior visibilidade da população negra brasileira. E eu fiquei, e é carioca no caso, né? Porque eu passei 12 dias no Rio. Fiquei muito feliz. No entanto, quando a gente vê as notícias sobre ação policial, continua os números e a realidade continuam mostrando, a população negra como excluída, né. Mas o deputado chegou e eu queria fazer minha pergunta para ele, se possível. Pois não, Márcia. O governo do presidente Lula apresentou a PEC, né, da segurança. A questão da segurança pública é uma das mais sérias do Brasil hoje, que está vinculada a um montão de questões, né, desigualdade social e etc. O que que o senhor acha do fato de, pelo que eu entendo, Cláudio Castro ter se recusado a assinar a PEC da segurança pública, que seria um acordo fundamental, em termos, não só do território do Rio de Janeiro, mas, do Brasil, né? Olha, a PEC, na minha avaliação, ela tem problemas, a gente não pode também Uhum. imaginar que dificuldades não tenham em relação a elementos que estão ali colocados, mas Cláudio Castro, ele não a endossa por aquilo que possa ter de positivo, que é um processo de articulação entre os entes. Se você tem uma articulação mais profunda entre governo federal e governos estaduais, você tira a condição, no caso do governador do estado do Rio de Janeiro, de xerife da polícia, que é a condição que ele quer manter, que é exatamente para fazer o que ele fez no dia de hoje e que ele vem fazendo como governador do estado do Rio de Janeiro. Então tem que ter um debate evidentemente amplo, mas tem que ter também uma crítica consistente, não só a Cláudio Castro, mas a outros governadores que criticam uma proposta de integração, não por aquilo que possa ter de problema, mas por aquilo que possa ter de positivo. Eles sentem que vão perder poder, e nessa de perder poder, eles vão ter dificuldade em implementar com profundidade esse tipo de política de morte, como eles fizeram, como ele fez no dia de hoje. Perfeito, perfeito. Deputado, acho que eu já vou realmente liberá-lo, porque tá, né, acho que você está em cima do horário, mas de qualquer forma eu passo para você, para a gente poder se despedir. Não sei se, Márcia, você tem mais alguma questão? Eu tenho uma Por questão. Qual favor, seria a aí ele fica perto. observação curiosidade que fiquei, qual seriam suas observações sobre a PEC da segurança? O São que várias, faltaria? eu acho que vale, inclusive, um dia específico para a gente fazer esse aprofundamento, vai ser um prazer, mas eu posso te falar de maneira geral, ou seja, existe uma necessidade de alteração de uma linha de orientação na segurança pública, na minha avaliação, do Brasil, que trabalhe um processo de cooperação, mas que tenha como um dos seus princípios a chamada segurança dos direitos, que não faça uma avaliação que a ampliação dos termos ou dos elementos de caráter meramente punitivos, elas vão resolver problemas que são gravíssimos, profundos e estruturais. Nesse sentido, uma alteração com esse fôlego, eu acho que ainda não está prevista naquilo que, num primeiro momento, está trazido por essa proposta de emenda à Constituição. Mas vale a gente entrar nos detalhes e vai ser um prazer poder fazer isso com vocês quando me convidarem aqui mais uma vez para o programa. Mas, em linhas gerais, para não fugir da sua pergunta, Márcia, é isso, ou seja, nós precisamos de uma alteração de paradigma. E essa alteração de paradigma, apesar desse processo de cooperação,
não é algo que está trazido ainda nessa matéria. Repito, ou seja, isso não pode ser sinônimo ou álibi para ações como as tocadas por Cláudio Castro e o tipo de desmerecimento que figuras como ele, figuras como Ronaldo Caiado fazem à PEC, porque as críticas deles são por aquilo que ela possa ter de positivo num processo de cooperação mais amplo. Olha, deputado, então você vai ter que voltar também para falar sobre reforma administrativa, porque o Alexandre e a Andréia perguntam sobre a reforma administrativa. Eu já digo, então, para ele, viu, Alexandre, que eu vou estar na passeata amanhã de manhã, aqui em Brasília, contra a reforma administrativa. E, em rápidas palavras, eu posso dizer, essa reforma é absurda, é uma tentativa de fazer negócio privado com o que deveria ser interesse público. Aquele que é o relator da proposta, inclusive, o deputado Pedro Paulo, que é o braço direito de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o deputado dele, inclusive, foi um dos que votou a favor da PEC da blindagem, né, que ficou conhecida como PEC da bandidagem. Se tivesse falando mesmo em combater privilégios, não teria votado a favor dessa PEC. O que eles querem é desmontar o serviço público, e não só na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal também, para justificar um processo de precarização e, consequentemente, de terceirização e de privatização. Amanhã eu estou na rua com os servidores públicos aqui em Brasília lutando para que essa proposta de reforma administrativa não seja aprovada. Perfeitamente. Muitíssimo obrigada, então, deputado. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui conversando, falando com vocês. Um abração. Obrigada. Tchau.